Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Luiz Antônio. Direto e reto ao ponto, eu vou te passar 5 aspectos importantes que você precisa saber para entender que diabos é essa tal de monkeypox, ou traduzindo aqui para o nosso português, essa tal de varíola dos macacos. E a propósito, já há um movimento de especialistas na área de saúde e na Organização Mundial de Saúde, a OMS, para mudar o nome dessa doença. Por quê? Porque, infelizmente, já existem pessoas sacrificando, matando macacos, macaquinhos e micos, Brasil afora, como ocorreu, por exemplo, aqui em Brasília, alguns anos atrás, quando a gente teve um surto de febre amarela. E eles não têm nada a ver com essa história, e não tem nada a ver com esse surto mundial atual de monkeypox. Então vamos lá. Primeiro ponto, não vamos confundir a varíola humana, já erradicada no mundo, da varíola dos macacos. É verdade que os vírus da varíola humana, simplesmente varíola, como eu vou chamar a partir de agora, e o da varíola dos macacos, que a partir de agora eu vou chamar de monkeypox, eles são parentes próximos. Juntos eles fazem parte da família do ortopox, um vírus de DNA em formato de fita dupla. Mas isso é muito técnico, né? É uma coisa técnica. O que é que você realmente precisa saber? Você precisa se lembrar que a varíola humana ela já foi erradicada aqui no Brasil em 1971. A grande maioria nem tinha nascido ainda. Ou seja, já tem uns 50 anos. E é considerada erradicada no mundo desde 1980. Não existe mais varíola humana. Agora, o vírus da varíola dos macacos, o da monkeypox, ainda está presente em alguns países na África, presente na forma endêmica, como a gente fala. Só lembrando que é uma endemia. Endemia, diferente de epidemia, é a doença ou a presença de uma doença geralmente infecciosa, presente em uma região circunscrita, mais ou menos circunscrita, em níveis razoavelmente controlados. Segundo ponto, quando aparece um único caso de uma doença infecciosa fora de uma região endêmica, fora daquela região circunscrita, por definição, isso já pode ser considerado um novo surto epidêmico. Então, o que é que isso gera? Isso gera uma demanda, um alerta, uma atenção especial dos órgãos sanitários responsáveis e exige deles medidas cabíveis para a gente se preparar para uma eventual pandemia. E foi isso justamente o que aconteceu com a varíola dos macacos. Antes, a varíola dos macacos era restrita a países endêmicos na África, em alguns países de lá. Só que o novo surto de varíola dos macacos foi relatado pela primeira vez na Europa agora, em maio de 2022, mais precisamente na Inglaterra. E a partir daquele período, se espalhou e a gente tem observado diversos casos relacionados a esse surto e continuaram a ser relatados em países não endêmicos no mundo todo, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, fornecendo evidências de disseminação comunitária em todo o mundo, em paciente fora da África, ou seja, em países não endêmicos. E os números continuam aumentando, muito rápido. Mês passado, a Organização Mundial de Saúde declarou este surto de varíola dos macacos uma emergência mundial de saúde pública, de interesse internacional. Aparentemente, a forma de transmissão, a forma de contágio, é por via sexual. Isso porque um estudo da New England Journal of Medicine, uma revista de referência no meio médico, relatou que em 528 casos avaliados com diagnóstico de monkeypox, no período entre 27 de setembro a 24 de julho, 98% dos pacientes eram de homens que faziam sexo com outros homens. Além disso, as lesões típicas de pele se concentravam na região anogenital, região perineal, assim como os gânglios que costumam estar aumentados nessa doença se concentravam principalmente na região inguinal, na região das virilhas. Apesar de a principal hipótese de via de transmissão ser sexual, tecnicamente a monkeypox não é considerada uma DST. Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. E mais importante, o uso de preservativos não protege de se contrair a infecção, uma vez que a transmissão acontece pelas feridas na pele, além das mucosas, incluindo as próximas, as adjacentes aos órgãos genitais. Portanto, a via sexual tem sido considerado o principal fator de risco para a aquisição da doença. Mas pode haver ainda transmissão indireta, por meio de contato com materiais contaminados, o que a gente chama de fomites, com o vírus, como por exemplo, roupas, lençóis, toalhas.
Acredita-se ainda que o vírus também possa se espalhar por meio de secreções respiratórias, mas nesse caso, o contato pessoal prolongado teria de ser necessário para que a transmissão da doença ocorra por essa via. Seria, então, necessária uma grande exposição a uma grande carga viral para você se contaminar dessa forma. E vamos ao quarto ponto. Por conta dessa via de transmissão, principalmente sexual, mas também por meio de materiais contaminados como roupas, lençóis, toalhas, é que torna muito provável que o ato de lavar as mãos seja mais importante que o uso de máscaras, por exemplo. Quinto ponto. O período entre o contato com o vírus e o início da manifestação dos sintomas, que a gente chama de período de incubação, varia em média de 5 a 13 dias. Entretanto, a pessoa que teve contato com o vírus pode iniciar o quadro clínico somente lá pela terceira semana. Portanto, uma pessoa que teve contato com alguém sabidamente infectado deveria, idealmente, se manter em isolamento por um período de até 21 dias. Bom, eu falei que iria te passar 5 pontos, 5 aspectos relacionados à varíola dos macacos, mas como você ficou até aqui, eu vou te passar um sexto ponto, muito importante, que é o que te deve fazer pensar que uma pessoa, ou mesmo você, possa estar com varíola dos macacos, que é o surgimento de um quadro febril e sinais de doença sistêmica, como fraqueza geral, dores no corpo, que podem durar até uns 5 dias, associado a um racho cutâneo, vermelhidão iniciando no rosto, associado ao aparecimento de vesículas, de bolhas no corpo. Lembrando que isso pode acontecer em pacientes com outras doenças, como catapora, varicela ou pacientes com herpes zoster, por exemplo. Na dúvida ou na suspeita, por gentileza, não deixe de procurar um serviço de saúde ou seu médico de confiança. Por hoje é isso. Eu prometo te passar novos vídeos sobre medicina em saúde em geral e saúde vascular. Se você gostou do nosso canal, peço que você compartilhe com outras pessoas e se inscreva para acompanhar os novos vídeos. Obrigado!